Boa noite, pessoal. Estamos aqui, professor Baldir Rocha, 10ª aula. Hoje, trabalhando com vocês, a chegada da família real, até a sua ida com um acontecimento chamado a Revolução Liberal do Porto de 1820. A família real sai de Portugal no final de 1807 e chega no Brasil em 1808. Sua chegada no Brasil vai ser assim de uma transformação, vamos dizer assim, magnífica, nunca visto. Tanto que a chegada da família real no Brasil vai começar o espírito, né? Vai começar, vamos dizer assim, aquele anseio para a independência. O cheirinho para a independência. Ele chega em 1808, 14 anos depois, o Brasil consegue a sua emancipação. Vamos ver no decorrer da aula que não foi assim tão fácil, né? Oh, dependência ou morte, pronto, já tá. Não. O primeiro país significativo para aceitar o Brasil ainda vai levar um tempinho, mais uns 2 anos, que é os Estados Unidos. A região norte, no caso, o Amazonas, só será informado oficialmente da independência 1 ano e meses depois. Para ser preciso, em novembro de 1823. A independência é em setembro de 1822. Rocha, é porque é longe? Não, não é porque é longe. Porque a luta para consolidar a independência deu trabalho, né? Muito trabalho no Pará. A região norte era ligada direto com Portugal. Logo, não queriam a emancipação, a separação, a independência. Também na Bahia haverá uma resistência muito grande dos portugueses. Vamos lá então. Então nós temos isso aqui já visto, vamos reforçar. Quando ele pisa aqui, D. João VI, né, num evento chamado Abertura dos Portos, não significa que todo o Brasil vai abrir, não, mas o principal. Depois vai desencadear. Isso é uma pressão muito grande da Inglaterra, que precisa comercializar com outros locais, comprar, vender, comprar matéria-prima barata, né, se possível, vender os manufaturados. Ele não pode encostar mais na Europa. O bloqueio continental, né, implantado por Napoleão Bonaparte, né, porque ele perdeu aquela guerra lá em 1805, e aí ele revoltado, ele quer arrumar uma maneira de arruinar a Inglaterra. Não conseguiu através da luta, da batalha no mar, ele vai tentar economicamente. E Portugal e Espanha, né? Não, assim, devendo pra caramba, inclusive dinheiro e favores para a Inglaterra, ele fica naquele dilema entre Portugal, né, aliás, entre aceitar as ordens de Napoleão ou continuar com a amizade que já tinha muito tempo com os ingleses. E fica enrolando, Napoleão fica chateado, vai lá e manda invadir, tá? Bem, vamos ao que interessa. A família chegou, início do ano de 1808. Tem até um famoso livro, né? Já teve em vários concursos, né? Esse livro aqui, muito bom, hein? Quem quiser aí olhar esse livro aqui. Muito bom. Olha o que ele diz aqui. Havia um dilema com relação ao bloqueio continental. Dilema que eu falei agora. Né? O que eu faço? Eu vou atender Napoleão, que é um poderoso, ou meu parceiro de séculos? De séculos, né? Parceiro assim desde a consolidação do Estado português no século XIV, a sua libertação da Espanha em 1640, depois da União Ibérica, sempre a Inglaterra que está ajudando. E esse cidadão, né? Parece fininho, mentira. Esse quadro aqui é pintado lá, isso aqui é para enganar, que na verdade ele é bem obeso, então ele dá um jeitinho. Ela também aqui era feiosa, aqui eles quebraram o galho dela. Chama-se Carlota Joaquina. Eu, inclusive, recomendei um filme, né? Vou recomendar de novo, né? A Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Você vai ser interessante ele mostrar esse trâmite, o choque cultural da chegada da família real no Brasil, né? Com relação a trechos do filme, também já teve em vários concursos e vestibulares, né? Eles mencionando o filme, que ele é muito dentro da história. Então vamos lá, dilema para quem? Enrola, enrolaram mais de um ano, a França perdeu a paciência e mandou invadir. Mas, pela posição geográfica, Portugal estava muito relaxado, tranquilo. Disse, não vai chegar aqui. Eu tenho um paredão geográfico me segurando. Quem? A Espanha. A Espanha, até ele passar pela Espanha, eu vejo aqui o que eu faço. Um ministro inglês que estava
lá hospedado em Portugal, né, que era tipo do embaixador, ele viveu lá no ouvido de Dom João VI. Vai embora. Vai embora e deixa o resto comigo. Por que ele queria que ele fosse embora? Porque ele queria que ele viesse para cá e abrisse logo os portos para ele poder comercializar. Mas na verdade funcionou, porque Dom João VI não sabia, mas estava chegando as tropas de Napoleão Bonaparte. Sem que ele menos esperasse, já estava dentro do território português, a caminho de Lisboa. E aí o que ele diz? Eu não te falei? Vamos embora. E aconteceu uma coisa inédita na história mundial, né? Nunca uma metrópole foi transferida para uma colônia. Nunca. Nem aconteceu antes, nem aconteceu depois, né? Foi assim um choque tremendo, né? Você saindo do teu luxo da tua casa para morar num local sem luz. Eu até dei esse exemplo um outro momento aí com a gente. O cara como se saísse da cidade dele, né? Que tem internet, tem um banheiro, ele dentro de casa, aliás, dentro do quarto tem uma suíte, ar-condicionado, carrão, e ele vai para um lugar que só tem carroça, chão de barro batido, né? Casa de pau a pique. Tu imagina? É um regresso. Era assim. Essa senhora aqui, Deus o livre. No dia que ela foi embora, ela tirou o tamanco dela, né? E dizem que ela fez isso. Ela bateu do lado assim do casco do navio e disse: dessa terra maldita eu não quero nem um pó. E jogou o tamanco. Não gostava daqui. E realmente não veio mais. Opção para fugir das tropas de Napoleão. O que Portugal não sabia era um tal de Tratado de Fontainebleau. Esse tratado é o tratado que a Espanha, quando olhou assim, a pressão grande de Napoleão, e ficou com medo. E fez bem, né? Porque se ela reage, meu irmão, seria horrível. Ela tanto abriu as portas para a tropa napoleônica, né? Napoleão nem foi lá, com hospedagem, com a logística toda, né, de cuidar dos animais, para descansar e continuar a viagem, deu até o trono. Quem vai assumir são os franceses. Resultado, processo de independência nas colônias espanholas na América, né? Logo no Brasil já começa a mexer. Repara bem, quando esse rapazinho aqui vai embora, em 1621, ele já sabia que a independência era questão de tempo, tá? E se não fosse o filho dele que ficasse aqui, possivelmente o Brasil não seria o que é hoje, tá? Ele seria dividido em dezenas de pedaços que iam gerar dezenas de países, como eram a colônia espanhola, né? Você vai ver dezenas de países na América Central e na América do Sul, tá? Seria isso. Mas como foi o filho dele, isso facilitou. Vamos ver um pouquinho mais na frente, tá? E aí há uma transferência da corte para o Brasil. Vem embora por quê? Questão de sobrevivência, né? Eu contei até a história da mãe dele, Dom Maria Louca, a mesma que assinou a sentença aos inconfidentes, né, da revolta lá de Minas Gerais. Ela, já meio maluca, ela virou assim de pessoal, o que aconteceu? Vamos se acalmar, senão os franceses vão pensar que nós estamos fugindo. Ela nem se tocou. Foram dezenas e dezenas de navios, uma frota maluca, vindo inclusive com ajuda inglesa, para trazer toda a família real, toda a corte, com tudo, livro, joia. Eles vão montar praticamente uma cidade aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que é chamada as realizações joaninas, ou as realizações de Dom João VI no Brasil, que é uma coisa comum nas provas. Fenômeno da inversão americana, né? Inversão. Em vez de as coisas para lá, agora vão vir para cá, né? Eles estão se mudando. O poder será daqui, né? Tanto que será o Reino Unido. Em 1808, né? Marca o momento em que ele pisa aqui pela primeira vez, quando a corte portuguesa se transfere para uma colônia no Novo Mundo. E aí tem as principais medidas. Se você olhar 4, 5, 6 materiais, você vai ver que ele fala uma coisa, outro material fala outra coisa, né? Então, por isso que é bom você ter mais de uma fonte, né? Tanto que eu vou mexer nos dois materiais para você ver. Vamos ver cronologicamente aqui. Abertura dos portos, olha lá o cursor. As Nações Amigas, em 1810, Tratado de Aliança e Amizade. Lembra que o outro material explica até com mais detalhe, né? Mas vamos lembrar bem o que tem aqui? Ele vai vir aqui, vamos dizer assim, vai vir uma recompensa para os ingleses. Na verdade, é os ingleses que impõem esse tratado, tá? Tratado de Aliança e Amizade, que de amizade não tinha muita coisa não, tá?
também chamado de Tratado de Navegação e Comércio. Eles vão ser, assim, vamos dizer assim, eles vão ter um benefício alfandegário, né? Eu vou usar até outra palavra, um privilégio alfandegário. A partir do momento que o Brasil abre os portos para os navios, depois de 300 anos, 308, mas tira esse 8 daí, só para ficar mais redondo. Pela primeira vez, está oficialmente liberada a chegada de navio e a partida de outras partes do mundo. Não era permitido antes devido ao pacto colonial. Tá? O pacto colonial. E nesse tratado de aliança e amizade tem um privilégio alfandegário. Enquanto os navios estrangeiros vão pagar 24% para desembarcar seus produtos aqui, de Portugal vai pagar 16%, da Inglaterra 15%. Quer dizer, vai pagar até menos. O que mais tem no Tratado de Aliança e Amizade? A tolerância religiosa imposta pelos ingleses, né? Então, pela primeira vez, o Brasil vai permitir oficialmente, né, pelo governo português, uma certa tolerância religiosa, mas apenas para os ingleses, que eram protestantes da linha anglicana. Rocha, não já houve tolerância? Houve, mas na época dos holandeses, não era algo oficial do governo português, né? Já até comentei isso numa outra videoaula com vocês. Em Pernambuco, em Recife, mais precisamente, foi construída a primeira sinagoga da América. Foi lá, depois ela se manda para os Estados Unidos com a expulsão dos holandeses. De novo vem a perseguição. Hoje lá é conhecido como a Rua dos Judeus, tá? O mesmo prédio ainda tem lá. Ele também aqui vai começar a lentamente, é claro, que haja o fim do tráfico negreiro, né? Lembra? Os ingleses querem uma sociedade de consumo. Ele não quer saber quem está trabalhando, se é o asiático, se é o africano, se é o índio. Ele quer que ele receba. Então não é nada da preocupação, né, do amor pelo nativo, seja o índio, seja o africano. Não. É a questão capitalista pura. Revogação do alvará que proibia a manufatura, né? Isso era um documento que tinha dentro do Pacto Colonial. Então, Dom João VI vai fazer um documento desfazendo. Isso vai causar uma raiva nos ingleses. Por isso que tem esse tratado de navegação, né, chamado Navegação e Comércio, ou Tratado de Amizade, de Aliança e Amizade. Tá? Ele também é chamado Tratado de Aliança e Amizade, para tentar, né, amenizar isso aqui, porque os ingleses não queriam que aqui tivesse fábrica de manufatura. Eles queriam que eles continuassem comprando tudo dele. Dom João VI, não, vamos aqui, né? Vou inventar aqui, né? Vamos produzir aqui o nosso pinico, bora produzir aqui o martelo, o copo, né? Tá? Vamos produzir alguma coisa. Na verdade, era o têxtil, tá? Aí a infraestrutura, ele vai criar tribunais, imprensa, chamada imprensa régia, o Banco do Brasil, olha como ele é antigo, né? Aqui não tem, ó, Casa da Moeda. Lembra que eu te falei que dependendo do material, eles falam uma coisa, aqui já não tem. Escolas superiores, né? Eu preciso formar aqui engenheiros, eu preciso formar aqui médicos, técnicos, mão de obra especializada. Por que, Roger, que precisa? Porque eu tenho que atender essa sociedade que veio. Então, repara bem que aquela figura que sempre colocaram Dom João VI bobão não era, não, era muito esperto. E todo esse material aqui veio de lá, né? Para produzir o dinheiro, veio de lá. Aqui não se produzia dinheiro. Por isso não está aqui, tá? Mas a Casa da Moeda vai ser construída também. Dá uma olhadinha aqui, que ele vai mostrar um pouquinho para vocês, né? Aqui está o que eu falei agora: abertura dos portos, quebra do pacto colonial, fim do monopólio, né? Fim do exclusivismo comercial, né? Só comprar e vender para a metrópole, Portugal. Que nada, compra e venda para qualquer um. Governo joanino, por isso, em algumas questões de concurso, vem realização joaninas. Quer dizer que em relação ao período de Dom João aqui. Essa liberdade que eu falei que ele faz logo aqui, né? Quando ele dá a canetada, né, liberando a produção de manufatura, e aqui tem uma foto muito comum, né, da Revolução Industrial, eu falei para vocês, a produção do têxtil, pano, né, aqui tubo de linhas, e as mulheres trabalhando porque era mais barato. Vai entrar em choque com os interesses ingleses, eles não querem, né, ele quer que continue comprando deles.
E aqui tem o que eu falei agora do Tratado de Comércio e Navegação, que também é chamado de Aliança e Amizade. Por isso que eu repito os dois nomes. Se na prova fala Aliança e Amizade, é o mesmo Tratado de Comércio e Navegação. Detalhe para guardar na cabeça na hora da prova: 2 anos depois da chegada da família real. É uma compensação que os ingleses estão querendo por ter trazido a família real, por estar colocando aqui vai dizer, ó, impondo a segurança, tá? E também porque os portugueses, na pessoa de D. João VI, vai liberar uma canetada a criação de fábrica para manufatura. Os ingleses ficam chateados. E olha só o que ele consegue, ó. Visava, dentro desse tratado, abolir lentamente o tráfico negreiro, né? Ele vai pressionar, 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 até que em 1845 ele faz uma lei que aí não tem volta mais. Chama-se a lei de Bill Aberdeen, 1845. Em outro momento eu falo para vocês. Criação de tarifa alfandegária, quer dizer, privilégios alfandegários. Olha o que eu falei agora há pouco. 24%, qualquer navio que viesse, um holandês, tá? Um francês, ele pode comercializar agora, pode trazer seus produtos, pode levar, mas paga o imposto alto. Se o navio vier de Portugal, 16. Se vier da Inglaterra, 15. Paga menos do que o dono. Tu imagina só? Paga menos do que o dono. É como se tu tá vendendo ali comida, chega um teu primo, ele paga R$ 10 no prato de comida, né? Um outro teu tio, 10. Aí quando vem um vizinho, tu tem que vender para ele a 8. Tá esquisito, né? Direito inglês é manter uma esquadra, isso aqui é uma imposição, né? Um tipo de uma milícia. Ele força os portugueses a aceitarem a proteção deles. E por último, a tolerância religiosa, né? Garantia de liberdade religiosa aos ingleses. Bem, depois eu falo aqui, eu vou logo mostrar a realização, tá? Depois eu vejo aquela revolta em Pernambuco. Outras realizações dele, então, só para completar o slide lá que não tinha. Banco do Brasil, lá não falou, ó, Jardim Botânico, eu tenho que estar de olho nisso, né? Isso aqui é o chafariz no Jardim Botânico. Uma curiosidade, eu fiz um vídeo sobre o chafariz, tá até no meu canal lá, você pode dar uma olhada depois. Só existe 2 desses no Brasil todo. Um está em Manaus, numa praça chamada Pedro II, no centro da cidade, num centro histórico, e o outro dentro do Jardim Botânico. Vieram da Grã-Bretanha, né? Em um aço e ferro, foi encomendado isso aí. Esse daqui do Jardim Botânico, ele foi primeiramente instalado no bairro da Lapa, lá onde tem os arcos, e depois levado para dentro do Jardim Botânico. Então nós temos aqui Banco do Brasil, Jardim Botânico, Biblioteca Nacional, Imprensa Régia, Casa da Moeda, lembra que o outro lá não tem Casa da Moeda? São as realizações que tem lá, tá? Repara bem, ele chega em 1808, mas em 1820 já vai ter uma revolta lá em Portugal que ele vai ser obrigado, né? Ele vai ser pressionado a voltar. Bem, vou voltar um pouquinho aqui para a gente continuar aqui dentro. Eu só joguei para lá para você entender quantas coisas foi criado lá e não tem tudo aqui. Tem coisa que tem aqui tem as escolas superiores lá, não tem. Por isso que é bom você estar sempre em mais de uma fonte de pesquisa. Senão você fica bitolado só naquela ideia. O Brasil vai ser levado a Reino Unido, né? Porque eles vão governar daqui. É por isso que nesse momento que ele pisa aqui acaba o chamado período colonial. Quando a família real chega aqui, acaba o cargo de vice-reino ou governador-geral, aquele que começou em 1549. Acaba porque não precisa ter um representante do rei, ele está aqui, né? O protecionismo para os comerciantes portugueses, né? É por isso que haverá uma reação grande, né? Os comerciantes portugueses vão ter mais privilégio no Brasil do que os brasileiros. Isso vai ter um trauma, né, que vai levar à independência. E depois, alguns anos, bem pouquinho depois, no final do ano de 1823, haverá um problema sério que vai fechar, inclusive, a Assembleia Nacional Constituinte, tá? Então, repara bem que aqui eu tenho portugueses com privilégios, que querem manter quando vier o processo de independência, não querem. E aí é os brasileiros que dão apoio a Dom Pedro, na época príncipe regente,
para ir para cima e fazer independência, e ele está aqui com os brasileiros. Os portugueses começando a ficar puto, vai reagir, vai ter briga, né? Como eu falei, em Belém, muito forte. É, também vai ter briga na Bahia, né? Muita gente reagindo. Tá. Só que com o passar do tempo, o imperador se volta para os portugueses de novo, tá? Depois a gente vê isso. E claro, novos impostos. Eu tenho aqui muita gente para sustentar, para bancar, para construir coisas. E haverá uma famosa revolta em Pernambuco, tá? E ele diz que a chegada dele já dá o início ao processo de independência, tá? Do Brasil e revolta, novos impostos, né? Ele vai chegar, ele vai nomear, né? Governadores, como a gente chama hoje, né? Que para governar as províncias. Só que ele vai colocar gente, por exemplo, que é do agrado dele, mas não da comunidade lá onde vai. Onde que nós vamos ver uma revolta que vai reagir a essa indicação? Pernambuco, tá? Pernambuco. Vamos ver aqui. Com a política externa, ele tem duas coisas importantes, né? Invade a Guiana Francesa. Ele está chateado com Napoleão. Napoleão anexou Portugal para ele. E aí ele vai, tu tomou o meu, agora eu tomo o teu. Invade a Guiana Francesa. Fica acima, né, do Amapá, no mapa do Brasil para você entender. Os nordestinos ficaram apavorados com a convocação para servir o serviço militar e desencadeou a chamada Revolução Pernambucana. Falei isso na última aula, né? Na aula 9. Se você buscar lá, tem lá. O motivo da revolta em Pernambuco, né? Além dos impostos, de impor um governador que não era do agrado, agora o pessoal, inclusive seus parentes, vão ter que ir para a guerra, seus filhos, né? Então, essa foi uma insatisfação. É interessante que 7 anos depois, de novo em Pernambuco, eles vão se rebelar, agora com Dom Pedro I. E depois com Dom Pedro II, na chamada Revolução Praieira. Né, com o filho dele vai ser a chamada Confederação do Equador. Rapaz, Pernambuco é um palco de muita revolta. Lá era um centro cultural e intelectual muito grande. Ele invade a Guiana Francesa, primeiramente por retaliação Napoleão, e invadiu a Cisplatina, hoje Uruguai, né, com o apoio da Inglaterra de novo, né, aproveitando que a Espanha, o que é o Uruguai hoje, era um pedaço ali meio quase abandonado, pertencia aos espanhóis, mas meio abandonado. Mas a Espanha não tinha segurado nem o trono dela, né, estava perdendo várias colônias, aliás, todas já estavam dando o grito de emancipação, a sua independência, tornando-se república, e ele foi lá e abocanhou. E por que ele queria o Uruguai? Porque era campos, né? Os brasileiros que viviam onde é hoje o Rio Grande do Sul queriam ir para lá, que tinha grandes pátios. Ele tomou. E hoje o Uruguai só não é do Brasil porque eles não cuidaram, né? Não colonizaram fortemente. O pessoal continuou que ficou lá, continuou com a cultura espanhola e ele acaba perdendo. Vai manter ainda um reduto por mais tempo, né? E vai perder depois, tá? Lembrando que no passado ele teve lá, mesmo antes da chegada da família real, ele teve uma colônia chamada Cisplatina, não, deixa eu ver se eu lembro aqui, Sacramento, colônia Sacramento, dentro do meio do Uruguai. Eles negociam. Ele dá Sacramento para os espanhóis, Portugal, e pega 7 missões, que é a parte oeste do Rio Grande do Sul. Era espanhola. Bem, antes de. O sul superava, o nordeste sofria com a seca, a elite acumulava prejuízo, né? O Haiti e os Estados Unidos retomavam as exportações, o Haiti independente, Estados Unidos independente, o Haiti sofreu um pouquinho o processo de dependência, Estados Unidos também, e aí eles estão tocando a vida, né? E eles estão tomando o posto que era para ser do Brasil, né? Todos sofriam com a alta carga tributária, entenda, imposto. Olha, parece assim, gordinho, assim que ele era, né? E gera uma tensão, né? Esses impostos, a imposição de um governador, o recrutamento para a guerra vai ser uma pólvora, né? O sentimento contra os portugueses também, né? A represária, a indicação de um governador que não era do agrado, isso vai ser o motivo para eclodir a Revolução Pernambucana, tá? Então, tá aqui, também conhecido como Insurreição Pernambucana. Tá?
Em alguns locais era também chamada Revolta dos Padres, né? Porque teve muita gente da igreja envolvida lá, né? A prisão onde eles ficaram até hoje está lá em Recife, né? Onde mais tarde, 7 anos depois, o Frei Caneca vai ser fuzilado, está lá também, ainda está o mesmo muro onde ele levou as balas. Então, Revolução Pernambucana. O que nós temos lá? Uma elite anticolonial, eles já querem. Eles estão ouvindo o que está acontecendo no resto da América, né? A República. O pessoal aqui da América se libertando do jugo ibérico, né? De Portugal, de Espanha e até mesmo de outros países, como é o caso do Haiti, que era francesa. Ele aproveitou a Revolução Francesa para dar início ao seu processo de independência. Então, anticolonial, liberal, né? O liberalismo, eles queriam. O que que o mundo ainda estava vivendo ali? O mercantilismo, né? Eu tenho que sustentar a metrópole, eu tenho que fazer com que ela fique mais rica. O liberal é livre comércio, compra e vendo para quem me pagar melhor. Mas não anti-escravista. Aqui que esbarrava, né? Ele tinha todos aqueles ideais, inclusive iluministas, mas ainda com um pensamento retrógrado, anti-escravista. E aí, né, na verdade, né, pessoal, tinha segmentos dentro dele, inclusive da própria igreja, que era contra a escravidão. Mas lembra que nós temos uma elite grande, né, que tem ainda grandes canaviais, né, criação de gado, eles ainda querem o escravo. Essa falta de consenso vai ser um prejuízo para o ideal deles. Eles vão ter ainda um bom tempo, vão ficar 74 dias até aqui, ó, no poder, mas essa falta de continuidade nas ideias vai levar eles ao fracasso. Quer dizer, por muito pouco, ainda antes da independência, nós já teríamos um pedaço do Brasil emancipado. Bem, então vamos lá. Revolta contra a corte, né? Não esqueça, esse slide não tem aquele outro. Sentimento anti-lusitano, né? Eles já não tinham aquele carinho mais pelos portugueses. Não era um reduto forte português lá em Pernambuco. Era na Bahia, era em Belém. Vamos lá. Conspiração nos quartéis, no seminário de Olinda, tá? Lembra que ele também é chamado de Revolta dos Padres, né? Os seminaristas ali é tudo intelectual, estudando. O cara diz, o que é isso? Esquisito, né? A gente ainda aqui com essa colônia escrava aqui, isso não está mais existindo em nenhum lugar aí. E eles começam a se conscientizar que aquela coisa não estava certa. E em sociedades secretas, né? Tipo maçonaria da vida. Depuseram o governador que foi indicado por D. João VI. E eles tiraram ele do poder e assumiram. Mas lembram? Esse grupo não tem um consenso, tem ideias antagônicas. Fim da escravidão, não fim da escravidão. Promessa de alforria aos escravos que lutassem. Ele teria uma chance, uma possibilidade, se escapasse vivo, de talvez ganhar a liberdade. Então, aí não deu, não tinha esse talvez, né? Extinguir os títulos de nobreza. Lembra que ele é anticolonial? Então acaba, né? República. E aumentar os soldos. Olha aí a turma que vai fazer concurso para soldado, para tenente, soldo. Salário do soldado. Então, hoje, ainda hoje, né, é chamado soldo o salário do militar, né? Que era o pagamento do soldado. Soldo. Frei Caneca. O Frei Caneca ele vai estar nesses dois movimentos. Agora, tá? Em 1817 e depois em 1824. 7 anos separa. Aqui ele vai ser anistiado. Tá bom, é o Frei, pô, pera lá. Vamos quebrar o galho dele, né? Só que no outro, cara, pelo amor de Deus, não dá, né? Já te liberei de uma, né? E aí ele será morto, né? Tem até um fato curioso, né? Quando ele for morto na época de Dom Pedro I. A sentença dele foi a forca, né? Quando ia lá o capataz lá para botar a corda nele, o cara ficava com medo e voltava. Aí tá bom, tira o cara, volta pra cadeia, né? Eu visitei inclusive essa cadeia onde ele ficou, a cela, ainda existe. Aí daqui marca de novo, lá vamos, hoje ele vai morrer. Aí pá, arrumou um outro capataz. Quando o cara chegava perto, aí o que foi que o chefe da guarda observou? Pô, nós estamos num país assim muito forte a religiosidade. Ainda é, né? O Nordeste ele é muito forte. Pernambuco
É tremendamente forte. O cara era frei. Tu imagina a cabeça daquele capataz? Ele tinha medo de uma punição de Deus. Como é que eu vou matar esse homem da igreja, um frei? E aí o chefe da guarda resolveu mudar. Ele vai ser fuzilamento. Bem, fuzilamento é mais ou menos assim. Colocam 6 ou 7, né? Se for 6, são 5 balas de mentira, fez uma de verdade. Eu imagino até que eles inverteram. Qual é a ideia? Para que ninguém se sinta culpado se foi ele. Ninguém sabe qual foi a bala que matou. Ele pegou a bala, mistura e dá um para cada um, coloca. Isso que é o fuzilamento, é assim, o normal, né? Geralmente, em alguns lugares, o cara inverte, coloca 5 de verdade e uma falsa. E assim eles conseguiram matar o Frei Caneca. Beleza? E aqui nós já temos a Revolução Liberal do Porto. Rocha, o que é a Revolução Liberal do Porto? A obrigatoriedade da família real voltar. Só queria mostrar mais uma coisinha aqui ainda sobre a Revolução Pernambucana, tá? Eles queriam que lá não conta, por isso a gente tem que estar de olho em todos os detalhezinhos, ó. Governo republicano. Por quê? Porque era moda. Na verdade, das Américas, o único estranho no ninho foi o Brasil, que tornou-se uma monarquia. Tudo era república, eles já queriam. Muitos deles ali foram estudados na Europa, já tinham esses ideais e sabiam o que estava acontecendo aqui no resto da América, né? Então eles queriam emancipar, queriam uma independência do Brasil. E tinha um sentimento nada legal com os portugueses, anti-lusitano, né? Porém, a manutenção dos escravos. Né? Aqui só para você enxergar quando ele falou da política externa. Tá aqui, ó. Essa é a Guiana francesa, que depois ele vai ser obrigado a devolver. E aqui a província Cisplatina, Uruguai, que depois haverá uma revolta, o Brasil vai perder. Lá um pouquinho mais na frente, tá? Mas então as tropas tinham que sair daqui do Rio e aqui no Nordeste captar soldados para lá. Os caras não queriam, né? Além dos impostos, não esquece os impostos. Vou fazer um resumozinho legal. Eu quis mostrar logo aqui a Revolução Liberal do Porto por um simples detalhe. É que essa imagem ela é comum vir em provas, ela é comum vir aparecer em concursos, tá? Essa imagem aqui, é a única que tem, da cidade do Porto. A verdade é a seguinte, o pessoal se rebelou lá, né? Principalmente o grupo de políticos, percebeu que não cabia mais aquela situação de um rei absoluto, e longe, o cara abandonou. Ele fugiu de lá em 1807 e abandonou. Foi mais ou menos assim, fizeram uma revolução, mudaram a Constituição nesse mesmo ano, 1820. Isso está ocorrendo na Espanha também, na Espanha está ocorrendo, e eles mandaram um ultimato, ei, volta para cá, que o teu lugar é aqui. Volte para cá e esqueça esse Brasil. Ele tem que voltar à condição de colônia. Tu imagina? É como se ele falasse o seguinte, ei, sai da tua casa e desliga a luz, vem para cá, para minha casa. Quem fica aí? Vai ficar tudo na escuridão. Eles queriam que o Brasil regredisse, fechasse novamente os portos, as escolas, né, o Banco do Brasil, né, a imprensa. Ele queria que o Brasil voltasse e regredisse. Não tinha mais jeito. Foi por isso que eu disse logo no início da aula, D. João VI logo sacou que a independência sairia de qualquer jeito, porque o que os políticos de Portugal queriam, não teria como o pessoal no Brasil aceitar mais. Primeiro já está aquela efervescência, tudo que é lado aqui tá brotando independência, né? Nós temos independência aqui desde de uns 30, 40 anos antes. O Haiti mesmo conseguiu a independência em 1789, em plena Revolução Francesa. Nós já estamos em 1820. Já tem uma galera aqui, tudo república. E aí Dom João VI ainda enrolou. Igual quando ele veio. Ele foi lá intimado a cumprir o bloqueio continental em 1806 e não cumpriu. Em 1807 ele teve que vir embora. No final, do mesmo jeito, aqui ele é obrigado a voltar, ele ainda enrola. Ele só volta em 1821. Ele só volta com ultimato. Se tu não voltar, tu vai perder a condição de rei de Portugal. Aí ele, puxa, tem que ir embora. Ainda tem mais, venha e traga toda a sua parentela. E a família real tem que voltar com todos os filhos. Só que ele deixa o seu primogênito. Ele deixa Pedrinho, né? Eu fico até imaginando ele chegando lá em Portugal. O cara, cadê? Tá faltando um. Quem? O primogênito, hein? O herdeiro.
Cadê? Ah, picou. Tem que buscar. Mas lá ele diz, não, pera lá, tu não vai não, vamos mandar uma esquadra militar buscar ele. Só que quando ela vai chegando no início de 1822, não é permitida a esquadra militar portuguesa, que manda no Brasil, encostar. Né? Isso era os primeiros dias de janeiro de 1822. E aí tem um evento, ficou marcado na história. Eu tive o privilégio de olhar a sacada da janela onde esse evento aconteceu. É o dia do Pico, 9 de janeiro de 1922. A única tristeza que eu tive lá é que tiraram a moldura original e levaram para um museu. Por que não deixaram lá, que lá já é um museu? Resolveram tirar a moldura original. Né? Há uma praça onde outrora houve combates entre portugueses e franceses, lá no terceiro governo geral. Muita coisa aconteceu ali. No mesmo prédio era onde teve o momento da beijamão, né? A sessão de beijamão que Dom João VI faz, que era para a família, para o povo ter o hábito de tratar os nobres que não tinham. Tem uma outra salazinha que foi assinada a Lei Áurea, tudo no mesmo prédio. Não é só contar essa questão da sessão do beijamão, beija-pé, que ele tinha todas as quintas. É porque aqui não tinha, né? A Carlota Joaquina ficava chateada. O filme mostra, ela vai passear assim no Rio de Janeiro para visitar a cidade, olhar o mercado, ninguém baixava. E já em Portugal não, vai passando. Você não sei se vocês viram a entrevista aí do príncipe aí da Inglaterra, ele não chama de vó, é a rainha. Mas sua avó diz, não, ela é vó, mas é a rainha. Não chama de vó, é rainha. Então, o tratamento. Aqui no Brasil, o cara não tava nem aí, passava, mas é a princesa. E aí ele começou a criar isso aí, tá? Então, bora ver o que, que tem a Revolução Liberal do Porto. O movimento foi influenciado pelas ideias dos economistas liberais, né? Adam Smith, entre outros. E o que acontece? É porque Portugal vivia ainda no mercantilismo e não dava. Ele estava estranho, ele precisa desenvolver economicamente. E o mundo estava no liberalismo, comprar e vender para qualquer um, tá? E negociar. Esse é o liberalismo, que no fundo significa a economia sem a intervenção estatal. Até um lema, né, da escola liberal francesa é laissez-passer, laissez-fazer. Deixa passar, deixa fazer. A economia, por si só, se governa. Tá bom? E aí nós temos o retorno da família real. Não nesse ano, hein? 21. É obrigado e com todo mundo ele não vai. Elaboração de uma constituição que eliminava os poderes absolutistas do rei Dom João VI. Repara bem, Portugal foi um dos primeiros países no mundo a formular o absolutismo ao Estado moderno, depois da Revolução de Aves de 1385, mas é um dos últimos a sair. Ó, aqui 1820, a Inglaterra tinha feito isso no século XVII. Né? França tinha sido no século XVIII, nós já estamos no século XIX. Ela foi a primeira e um dos últimos a sair. Alguma dúvida aí? E a volta da família real. Ela tem que ir embora, né? Um quadro de Deblé, o filme mostra aqui, aparece ele subindo lá no outro slide que nós vimos, né? Na aula nona. E agora voltando. É daqui, ó, que ela entra nesse barquinho e vai para o navio que está lá em cima. A Carlota Joaquina, a mãe de Dom Pedro. Mãe, sim. Dom João VI, ninguém sabe se era o pai. E lá no meio do mar ela tira, né? O tamanho que bate na casca do navio. Pressionada pela situação política que afetara Portugal, a família real retorna. Retorna obrigado, senão perdeu o trono. Dom João VI passou a governar o governo para o seu filho, Dom Pedro, que era príncipe regente, futuro Dom Pedro I. Ele não tinha o nome de primeiro, tá? Só quando ele é coroado em dezembro de 1822. Não é nem 7 de setembro, é quando ele é coroado. E olha só essa frase que está aqui entre aspas, é rigorosamente. Isso aqui só descobriram depois. É baseado nisso que os historiadores tinham certeza que Dom João VI, quando foi embora, já sabia que não tinha volta. Porque quando ele chegou lá, eles vão querer que o filho volte e que o Brasil volte a ser uma colônia. E olha o que ele escreve. Pedro, se algum dia o Brasil se separar de Portugal, antes, fique para você, que há de honrar e respeitar, do que para qualquer um desses aventureiros.
Então, o que que o historiador sacou aí? O cara já sabia. Não tem jeito. Mas antes, o Brasil há de ser independente. Vamos lá. Usando as palavras aqui, olha, a independência está chegando. E era eminente, tanto que ele já achava que era o próprio filho. E de fato foi. Tá? E de fato foi. Lembrando que quando chega lá, o filho é obrigado a retornar, mas não retorna. Né? Os irmãos Andrade, dá toda aquela força, né? Grandes maçons também, vão fazer aquele discurso, né? O bem da humanidade, o desejo geral da nação, diga ao povo que eu fico. Eu acho que nem foi ele, né? Tinha uns 23 para 24 anos, um garoto, né? Mas foi os Andrade ali que fizeram. Ele teve todo um apoio dos latifundiários, né? Dos fazendeiros, escravistas, que eram grandes proprietários de terra e não queriam perder. Para eles, tanto faz. Se alguém que vai assumir mantiver, então a conversa foi mais ou menos isso. Dom Pedro promete manter os privilégios. E o que, que eles queriam? Que acabasse o privilégio dos comerciantes portugueses, passasse para o brasileiro. E de beleza. E assim o fez. Por isso que a independência foi menos traumática. Porém, não foi tranquila, mas foi menos traumática. E aí tem um famoso dia do FI, como eu falei, né? Uma outra hora eu vou postar aí no grupo de vocês a foto da janela do dia do Fico, né? Quando foi lá. É quando ele dá o ultimato, ele diz, eu não volto. É no momento que a esquadra está chegando no Brasil, eles não deixam encostar. Quer dizer, o Brasil já não é independente, mas ele já peita Portugal. Repara que o rei de lá é pai dele, mas já não manda. Não manda tanto. Os grupos agrários manifestam interesse e pedem para que o príncipe regente, Dom Pedro, fique. Proclame a independência política do Brasil. Separe-se. Então eles queriam alguém que eles confiassem, né? A independência viria. Então bora pegar esse daqui. Aí pega o apoio da elite, dos grupos agrários, e aí ele tem um apoio forte. Só não tem apoio dos portugueses. Os portugueses mesmo não querem a independência. Porque é fato, né? O que, que vai acontecer com ele? Perdeu os privilégios, assim o perderam. O príncipe Dom Pedro disse: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu fico. Tava lá um monte de gente esperando, né? Vamos imaginar ele com microfone, não, claro que não tinha, né? Tudo alto-falante e tal, o povo querendo ouvir, né? Gente lá com celular e diz: não, eu não vou, eu fico. Dali em diante, foi um sério de acontecimentos que marcam o início da independência. Isso é 9 de janeiro, 22 de setembro do mesmo ano. O Brasil é um país emancipado. Uma boa aula, né? Foi legal, espero ter podido ajudar vocês nesse trâmite. O próximo encontro, vamos ver o processo da independência. Tá? Então, até o próximo encontro.